Olá, gente, tudo bem? Vamos lá dar continuidade ao nosso curso, né? Pós-técnico em enfermagem, urgência e emergência, e nós estamos no módulo 3. E hoje nós vamos falar sobre a assistência de enfermagem em urgências geriátricas. Nós vamos falar sobre o tópico 1, vamos falar sobre anatomia e fisiologia do envelhecimento. O envelhecimento na sociedade vem sendo discutido em diferentes áreas, sendo, eles sociais, jurídicas, comportamentais, tecnológicas e governamentais. E se vê impossibilitada de ir executar tarefas que demandam um esforço maior, bem como para superar as alterações tanto físicas como psíquicas, e sociais associadas ao envelhecimento, tá? Lembrando que com o passar dos anos, nós vamos perdendo, funções motoras, flexibilidade, funções cognitivas, e nós vamos verificar isso agora nesse tópico. O processo natural do envelhecimento é conhecido como senescência. Então, esse é o processo natural. É o processo que o nosso corpo, tem sem doenças, sem sofrer nenhum trauma, e aí esse é o processo natural. Quando as alterações são associadas a sobrecargas, como doenças, estresses ou acidentes, como requerem cuidados especializados, denomina-se senilidade, ok? Então é diferente, senilidade. Então, senescência é o processo natural, sem doença, sem nada que possa ter interferido nesse processo. E a senilidade é quando se tem um processo ali, doenças, acidentes, qualquer tipo que possa adiantar esse processo de envelhecimento. O envelhecimento é o processo natural que vai desde o nascimento até a velhice, sendo mais intenso após os 30 anos. Então, depois dos 30 anos, esse processo ele começa a ficar mais acelerado. Então, você precisa ali, quem quer chegar numa velhice, com uma boa qualidade de vida, já precisa ter ali, uma boa alimentação, praticar atividade física, para que quando chegue nesse processo aí, você esteja bem, tanto com o corpo e com a mente. Velhice é a última etapa da vida, também chamada de terceira idade. No tópico 1.1, nós vamos entender ali as alterações, do idoso por consequência do processo do envelhecimento. Então, nós estamos vendo ali as fotinhos de um bebê, uma jovem e uma idosa, Que esse é o processo natural da vida. O envelhecimento fisiológico compreende uma série de alterações nas funções orgânicas, devido exclusivamente aos efeitos da idade, avançada sobre o organismo, fazendo com que o mesmo perca a capacidade de manter o equilíbrio hemostático e todas as funções fisiológicas gradualmente começam a declinar. Então, você começa a perder todas as suas funções. A composição e forma do corpo humano. A estrutura começa a diminuir a partir dos 40 anos, cerca de 1 centímetro por década. Essa perda se deve à diminuição da coluna vertebral devido às alterações nos discos vertebrais. Os ossos mais frágeis, pela redução da quantidade de cálcio, aumento da dimensão torácica e cabeça, desgaste das cartilagens e das articulações. O crescimento das cartilagens, como o nariz e a orelha, diminuição do tamanho e da perca da força muscular, os músculos também, nós vamos perdendo a nossa força, a redução e a resistência na flexibilidade, Entende-se que esse idoso, ele cai muito, ele tem mais acidentes dentro de casa por conta disso, por conta da falta de flexibilidade. Então, ele já não tem mais apoio, o reflexo dele já vai ficando bem diferente. Essas alterações comprometem o equilíbrio e a movimentação do idoso. Quais as alterações no sistema cardiovascular do idoso? Quais são essas alterações que nós precisamos entender e compreender? As válvulas cardíacas mais rígidas, o músculo cardíaco perde a força, diminuição da elasticidade dos vasos e acúmulo de gordura e cálcio dentro das artérias.
O aumento, né, da pressão arterial, queda da pressão ao mudar de posição, né, deitada ou sentada para a posição em pé, as veias cada vez mais calibrosas. Então, o lumen das veias vão sofrendo modificações. O sangue, né? No sangue, o que acontece? Também se tem uma redução da quantidade de água, aumento das gorduras, né? O tempo ele vai trazendo tudo aquilo que nós colocamos lá no início da nossa vida, né? Colesterol, triglicerídeo, diminuição das defesas contra os invasores, a nossa imunidade vai ficando ainda menor, né? Hoje nós estamos vivendo aí um ataque sobre ataque de vírus o tempo todo, né? Pandemia atrás de pandemia, e isso faz com que a nossa imunidade vai ficando cada vez mais debilitada, né? Então, o idoso, por isso que o idoso é um grupo de risco constante, né? Que nós precisamos ter aí um cuidado. Quais são as alterações no sistema respiratório? No sistema respiratório, nós temos as seguintes alterações. A redução da eficiência da tosse em limpar as vias aéreas, o diâmetro aumentado do tórax, redução dos movimentos das costelas, o enfraquecimento dos músculos respiratórios. Troca gasosa diminuída, podendo levar os quadros de pneumonia com mais frequência. Então, esse idoso, ele tem ali, né, uma facilidade muito maior de ter pneumonia. É porque, além da imunidade dele estar sendo diminuída, ele ainda não tem mais a capacidade de o processo natural que é tossir, fazer expansibilidade pulmonar, né? O diâmetro torácico dele começa a ficar diminuído para ter essa expansibilidade também. O processo do corpo dele está todo comprometido. Quais são as alterações do sistema gastrointestinal? Quais são essas? A redução da produção de saliva, a deterioração, perda de dentes, redução do paladar, dificuldade de engolir os alimentos, né? Dificuldade de digerir e absorver os alimentos e vitaminas, o aumento da absorção de água também, levando à constipação e perda da força muscular anal, né? Predispondo à incontinência fecal. Também não se tem só incontinência urinária, também se tem incontinência fecal, né, na terceira idade. As alterações do sistema urinário do idoso. A redução do filtro, não é, que é o nosso rim, ele funciona, ele tem a única função, filtrar tudo aquilo que não presta no nosso corpo. Essa é a função do rim. Essa filtração do sangue por redução da massa do rim, a maior dificuldade em manter a quantidade adequada de água e sais minerais no corpo. Então, esse idoso, ele fica com a função renal dele comprometida. Nas mulheres, é comum o relaxamento dos músculos da pelve, levando à incontinência urinária. Então, é muito mais comum, né? Vocês vão receber muito mais mulheres com incontinência urinária do que homens. Os homens, o aumento do tamanho da próstata, que causa a retenção da urina na bexiga. Então, né, hoje, né, infelizmente, em pleno 2022, né, nós ainda estamos aí com um grande preconceito relacionado ao exame da próstata, né? Muitos homens chegam à idade de fazer o seu exame físico e não vão por conta de puro preconceito. Isso aí também é uma bandeira que os profissionais da saúde precisam levantar para tirar, né, esse tabu aí na cabeça desses homens, porque toda vez que se descobre um câncer de próstata, já está numa fase muito avançada, justamente por conta desse preconceito do idoso de não querer ir fazer esse exame, tá? Claro que hoje nós temos outros artifícios para fazer o exame, então o exame de sangue, mas tem uma idade que é preciso fazer o exame físico, né, que é o toque. As alterações no sistema reprodutor do idoso. Nas mulheres, os ovários param de produzir os hormônios. Na menopausa, o útero reduz o tamanho. A vagina torna-se mais estreita, perde a elasticidade e reduz a produção de muco, resultando em ressecamento e coceira. O desejo sexual preservado, né? Entretanto, as relações
ficam mais dolorosas por conta da falta de lubrificação, tá? Podendo apresentar ali o sangramento e a resposta sexual mais lenta, né? Como para a mulher, né, o fato da vagina dela estar lubrificada é um fator primordial para que essa relação seja prazerosa, por conta da falta dos hormônios, essa mulher vai ficando ali com ressecamento. Então, por conta disso, ela passa a perder o desejo sexual, tá? Perder em termo, porque já não se torna uma coisa prazerosa. Ela pode até ter a vontade de praticar, mas isso aí vai lhe causar dor. Então, ela se retrai por conta disso. Nas mamas, a substituição do tecido mamário por gordura, bem como o aumento da flacidez também, por conta da perca de colágeno. Nos homens, há uma redução do tamanho do pênis, do testículo, dificuldade de ereção, redução de produção de espermatozoides e da produção do hormônio. Quais as alterações no sistema nervoso do idoso? A redução do número de neurônios, né? Independente da idade, né? Com os anos nós vamos perdendo, tá? A cada aninho você vai perdendo. E lembrando que os hormônios eles precisam ser estimulados, né? Se você também não estimula, você vai perdendo da mesma forma. Mas o idoso também ele tem uma perca, né? Gradual ali. Essa perca também ela pode trazer ali a incapacidade de aprendizado e novas informações a partir dos 70 anos. É mais difícil que esse idoso ele comece a compreender as coisas da forma que você vai ensinar, porque ele não consegue mais acompanhar, né? Por isso que a gente fala que o idoso, quanto mais velho ele está ficando, mais difícil de se tratar. Porque não é que ele não queira, né? É porque realmente ele não consegue mais ter essa capacidade de compreensão. A perca de memória também é recente, o estresse físico e mental alteram a função mental com maior facilidade. A redução de inteligência, porém a capacidade de decisão encontra-se preservada. O aumento dos períodos de confusão. Não quer dizer que ele não tenha mais a capacidade de decidir o que ele quer e o que ele não quer, tá, gente? Só que a capacidade de aprendizado dele fica menor, reduzida. Ele não perde totalmente. Na visão, a redução de capacidade de focalizar objetos, de distinguir cores, de ajuste de alterações e luminosidade. Então, o idoso ele começa a ter ali uma perca visual, né? No paladar, a redução dos gostos de salgado, doce, né? Esse idoso ele começa a ter mais dificuldade para receber esse alimento. Então, é por isso que quando vai se passando o tempo, o idoso ele começa a comer bem pouquinho, porque já não é mais prazeroso para ele ter o alimento, porque ele já não sente mais o gosto. Então, né, para ele comendo ou não, já não tem muita diferença, né? Porque quando ele vai comer, ele já não tem mais a capacidade, né, total ali de distinguir o sabor doce, salgado também. No olfato, há uma redução na sensibilidade e cheiro também. Ele também tem essa sensibilidade. Na audição, sofre a perda irreversível. Redução da produção de cerúneo e do equilíbrio corporal. Então, o idoso ele começa a ter várias percas, né? No passar dos anos. É por isso que é tão importante a gente ter ali um olhar diferenciado para essa idade, essa melhor idade, a terceira idade. Olha só. Esse tópico é importante, né? A gente ter, assim, um olhar diferenciado, porque lembrando que todo mundo vai envelhecer, tá? Ninguém vai virar pedra, né? Todo mundo vai ter ali o seu momento que vai chegar lá nessa terceira idade. E aí o que nós, como enfermagem, né? Como técnicos, auxiliares e enfermeiros, nós temos o papel, tá? O papel de acolher esse idoso e preservar essa fase, independente de qualquer coisa, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido e compreendido os nossos tópicos e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Beijo, tchau!